A paz do Senhor, queridos, tudo bem? Hoje nós vamos meditar no livro de Jó, capítulo 1, mensagem em cima do livro de Jó, no capítulo 1. Diz assim a palavra do Senhor em Jó, capítulo 1, verso 1 em diante. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e era este homem íntegro, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. E nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas, e o seu gado era de 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Eram também muitíssimos os servos a seu serviço, de maneira que este homem era maior do que todos os do Oriente. Iam os seus filhos à casa uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Sucedia, pois, que, decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava Jó e o santificava, e se levantava de madrugada, e oferecia holocaustos segundo o número de todos eles, porque dizia Jó: porventura pecaram meus filhos, e amaldiçoaram a Deus no seu coração. Assim fazia Jó continuamente. E um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás: observaste tu a meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse: porventura teme Jó a Deus em vão? Porventura tu não cercaste de sebe a ele e a sua casa e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste, e o seu gado tem se multiplicado na terra. Mas estende a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás, se não blasfema contra ti na tua face. E disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está na tua mão, somente contra ele não estenda a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. E sucedeu um dia em que os seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa de seu irmão primogênito, que veio um mensageiro a Jó e lhe disse: os bois lavravam e as jumentas pastavam junto a eles, e deram sobre eles os sabeus e os tomaram, e os servos feriram ao fio da espada, e só eu escapei para trazer-te a nova. Estando este ainda falando, veio outro e disse: fogo do céu caiu da parte de Deus e queimou as ovelhas e os servos e os consumiu, e só eu escapei para trazer-te a nova. Estando ainda este falando, veio outro e disse: ordenando os caldeus, 3 tropas deram sobre os camelos e os tomaram, e aos servos feriram ao fio da espada, e só eu escapei para trazer-te a nova. Estando este ainda falando, veio outro e disse: estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa de seu irmão primogênito, eis que veio um grande vento da além do deserto, e deu nos 4 cantos da casa, e caiu sobre os jovens, e morreram. E só eu escapei para trazer-te a nova. Então Jó se levantou, e rasgou o seu manto, e rapou a sua cabeça, e se lançou em terra, e adorou. E disse: nu saí do ventre da minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isto Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Este é o capítulo 1 do livro de Jó. Nós sabemos a história em que Satanás comparece diante de Deus para pedir a Deus o direito de provar aquele homem reto e íntegro. Por onde andava Satanás? Rodeando a terra e passeando por ela, procurando, como diz no Evangelho, alguém para tragar. E ele acessa a presença de Deus e recebe de Deus autorização para provar Jó, confirmando uma tese no coração de Satanás de que o homem não serve a Deus de todo o seu coração, mas o homem serve a Deus por interesse. Deus autoriza então que seja tocado em tudo que Jó possui, mas não na saúde de Jó. Então as notícias ruins começam a chegar, em desventuras em série, até que a pior de todas chega: os filhos todos morreram num dia só, num momento só. Jó recebe notícias terríveis de que está perdendo tudo. No capítulo 2, que nós não leremos, Jó comparece novamente na presença de Deus. Satanás comparece novamente na presença de Deus, porque Jó, diante de tudo aquilo, havia
louvado a Deus, havia glorificado a Deus. O céu, o mundo espiritual e os seres humanos pararam para assistir aquela cena onde o normal seria alguém blasfemar, xingar, esmurrar, quem sabe até mesmo se suicidar. Mas Jó, surpreendentemente, diz: Deus deu, Deus tirou, louvado seja Deus. No capítulo então, no capítulo 2, Satanás comparece diante de Deus e ele vai pedir para provar a Jó novamente, falando para tocar na saúde de Jó. E Deus autoriza isso e diz: somente não toque na sua vida. E Satanás sai da presença do Senhor, e Jó agora é ferido com chagas, com dores por toda a sua pele. Jó está sentindo dor e ele começa a chorar e começa a gritar na presença de Deus. Os amigos então de Jó ficam sabendo do que está acontecendo e eles se reúnem na presença de Jó e eles combinam de não dizer nada. Eles passam 7 dias sem dizer nada ao redor de Jó, apenas chorando pela dor e agonia que estava naquele homem. Você já sentiu a dor do outro a ponto de chorar? Aqueles homens de Deus choraram por 7 dias e intercederam diante de Deus pela vida de Jó. Este texto acontece então no livro de Jó, que está entre os livros sapiensais, junto de Eclesiastes, Provérbios, Salmos. Na Bíblia Católica, o Eclesiástico e a Sabedoria. Este livro então acontece nos mais antigos tempos. Acreditam que é a história mais antiga da escritura que foi registrada. Talvez tenha sido registrado por Moisés ou pelo próprio Jó. E é um livro que é considerado uma história que realmente aconteceu e não fictícia para passar alguma mensagem, porque homens de Deus na escritura citaram o livro de Jó como um personagem. Jesus vai falar da paciência de Jó, inclusive. Esta história acontece na terra de Uz, que significa conselho ou aconselhamento. Jó era um homem sábio e rico. Jó ficava na porta da cidade dele como um juiz, é o que dizem os historiadores. As pessoas iam até Jó para resolver as suas lides, suas contendas, suas querelas. Jó era famoso pela prosperidade, pela sabedoria, pelo temor a Deus e por ajudar todas as pessoas necessitadas. Jó cuidava de todos e ele tinha um nome muito conhecido e honrado na cidade de Uz. Você se lembra da sua maior dor? Traga a sua memória aí a sua maior dor. Qual a maior dor que você já teve? Eu me lembro com muita facilidade da maior dor que eu tive, a dor da alma e a dor física. Agora imagine essas dores todas acontecendo no mesmo dia e na mesma hora, no mesmo momento, tudo junto. Quando alguma coisa acontece na sua vida financeira, você vai trabalhar para compensar. Quando você perde um ente querido, você se reúne com os amigos e aumenta a produtividade para não ter que ficar com aquilo o tempo inteiro. Mas quando tiraram tudo que você tinha de uma vez só, tiraram a família, tiraram os bens, tirou a saúde. Então a dor da alma está junto da dor do corpo e você não consegue não pensar naquilo. A forma de uma depressão é pensar constantemente sobre um problema e gravitar em torno dele e não conseguir olhar para as alternativas. A luta da vida de Jó fez com que ele fosse obrigado a olhar para as dores. Coitada da esposa de Jó, que passou por quase tudo junto, e ninguém quase comenta a provação da mulher de Jó. Apenas as feridas do corpo ela não teve. A mulher se apoia no seu marido, e quando ela vê aquele homem completamente destruído, louvando a Deus, o texto em português vai dizer: agora tu ainda conservas a tua fidelidade? Amaldiçoa esse teu Deus e morre. Mas se olharmos o original, o texto diz assim: abençoa ele e morre. Mas por que trocaram a tradução? Porque imaginavam que possivelmente ela estava sendo irônica. Abençoa e morre esse teu Deus. Essa era a intenção. Esse então é o começo do livro de Jó, e eu queria fazer algumas aplicações desse livro. Então nós faremos em 3 tomos: primeiro a exposição do livro, depois a aplicação teológica e por fim a aplicação pessoal nas nossas vidas. O livro de Jó então começa a partir de onde nós paramos aqui, com rounds de debates.
Os amigos, em número de 3 de Jó, estão reunidos ao redor dele. Eles oraram por 7 dias e Deus não fez nada, Deus não virou o estado de Jó. Então eles começam a conversar com Jó, entendendo que alguma coisa deve estar errada. Então nós temos 2 rounds de debates, onde cada um dos 3 amigos de Jó fala, e Jó rebate, e volta para o primeiro, e encerra no primeiro amigo de Jó que falou. Jó então começa a falar sobre as dores da sua alma, sobre os filhos que se perderam, sobre os bens que se perderam, a sua mulher amarga falando ao pé do seu ouvido, os amigos acusando ele com legalismo e com muita ignorância, as pessoas que antes honravam Jó nas ruas, agora olhando de cima para baixo. Ué, não era você que fortalecia os outros? Não era você que aconselhava? Cadê esse teu Deus que deixa você passar por isso? Jó ainda descreve que de madrugada ele tem o chamado terror noturno, que está no Salmo 91, aqueles pesadelos de angústia que ele diz: quem dera amanheça logo. Aí ele amanhece, está cheio de dores e angústias de uma vida ruim, e depois ele diz: quem dera anoiteça para eu ver se eu descanso um pouco. E ele diz: falando ou me aquietando, eu não tenho paz, eu não tenho angústia. Jó vai descrever a maior de todas as dores dele nessa prova. Deus falava e se comunicava, estava presente, respondia orações, e agora Deus se calou com ele. A prova de Jó durou 9 meses. E como Satanás rodeia a terra, os seus amigos ao seu derredor agora estão acusando a Jó. Sabe aquela coisa dos maus pensamentos gravitando em torno deles? Em torno de um mesmo ponto, como um disco arranhado? É como Satanás rodeando a terra. O homem é formado do pó da terra. É como Sansão quando cai e agora ele está cego e ele está rodando um moinho para os filisteus. É como o jumentinho preso no toco, que enquanto Jesus não diz soltai-o, ele está preso ao redor daquilo. É como os anéis de Saturno, que é o nome de um deus também satânico, e esse gravitar ao redor da terra, ao redor do homem, e os amigos ao redor de Jó ali falando, e ele não consegue sair de nenhum assunto senão a sua dor. É a ciranda do inimigo ao redor de Jó. Os amigos então começam a defender uma tese nessa situação e vai dizer: Jó pensa que é mais justo do que Deus. Jó não aceita a correção, e eles começam a aconselhar Jó, dizendo: Jó, confessa aí o que está acontecendo, porque só pode ser pecado. Na tese dos amigos de Jó, é o sistema de recompensa feito assim perfeitamente. Relação de causa e efeito: o justo recebe bênção, o ímpio recebe condenação e dores. É só isso que acontece. Essa é a tese dos amigos de Jó. E eles começam a aconselhar Jó, e Jó rebate dizendo: gente, eu estou falando sério, eu não fiz nada grave. E Jó chegou ao ponto de dizer assim: por acaso esses pecados graves que vocês veem aí acontecer recebem esse tipo de punição que eu estou sentindo? Alguém perdeu tudo porque virou adúltero? Jó começa a se defender dizendo assim: se teve um necessitado que eu não ajudei, então que Deus faça isso comigo. Alguém aqui pode afirmar isso, que nunca deixou de ajudar um necessitado? Jó chega a dizer assim: se teve uma mulher que eu olhei para ela, então que Deus me destrua. Alguém aqui pode dizer isso? Jó era justo, mas os amigos estavam tão indignados que começam a maldizê-lo, dizendo assim: quem dera Deus amaldiçoasse você e você fosse destruído. Os amigos agora estão indignados no seu legalismo religioso. Algum chegou a dizer assim: tudo isso que você está passando é pouco perto do que você merece, parafraseando. E Jó se defende dizendo: que tipo de amigos vocês são? Por acaso, se fosse vocês, eu não ia fortalecer vocês com palavras de cuidado e misericórdia? Vocês não deveriam demonstrar misericórdia a mim? Eu não fiz nada que justifique tudo isso que está acontecendo. Eu só queria saber onde está o meu juiz e que ele me explicasse o que está acontecendo. Eu queria que ele me dissesse o que está acontecendo. Eu só quero saber o porquê. Mesmo que eu fosse justo, pediria misericórdia. Mas se eu calo, a dor não passa, e se eu falo, a dor não passa. Deus me tratou como inimigo, e muitas coisas como essa Ele ainda tem contra mim. Eu só queria saber por quê, é a fala de Jó. Eu só queria saber o porquê. Jó chega a dizer assim: prove-me, Senhor, e eu sairei como ouro puro. Quem de nós pode afirmar uma coisa dessas? Jó chega a dizer também: eu sei que o ímpio vê o mal
quando ele faz coisas erradas, mas vocês não estão analisando que por vezes o ímpio prospera, o ímpio se dá bem, para o ímpio às vezes tudo dá certo e só no final que Deus cobra dele. Fiz um pacto com os meus olhos, disse Jó, como eu colocarei os meus olhos em outra virgem, em outra mulher. Então cessam os rounds de debate e o texto vai dizer assim: os amigos de Jó ficaram indignados e pararam de falar, porque Jó não reconhecia que estava errado e Jó se achava mais justo do que Deus. Aí tinha um rapazinho novinho, como se fosse um quarto amigo, um rapazinho novinho que estava lá, e era hábito que os mais velhos falassem primeiro, e se fosse o caso, aí o novinho falava. Aí chegou a vez do novinho e disse assim: na verdade, vocês todos não sabem é coisa nenhuma. Olha o novinho aí. E eu, quando li a primeira vez, pensei, esse novinho é o mais arrogante, mais soberbo, né? Mas ele começou a dizer coisas sensatas. Ele disse para os amigos: vocês estão errados e não conseguem nem aconselhar Jó. Jó, eu sei que tu é justo e eu quero te defender, mas você está se fazendo mais justo que Deus, como se Deus devesse prestar contas para você. E eu achei legal que o amigo novinho vai dizer assim: a verdade está transbordando dentro de mim como vinho novo em odres novos. Olha que referência legal. Parece que ele entendeu coisas do Evangelho que algumas pessoas ali não tinham entendido. Apenas a relação de causa e efeito. Para o justo vem bênçãos, para o injusto vem coisas erradas. Se Jó está sofrendo, Deus está punindo ele, porque é impossível que Deus esteja errado e Jó certo. Era apenas essa relação de causa e efeito. Quando os debates cessam, aí chega a vez de Deus falar. E Deus começa a fala dizendo assim: quem é este que obscurece a sabedoria com palavras sem entendimento? Falando sobre Jó e, creio eu, sobre todos aqueles. Então Deus começa a fazer perguntas para Jó sobre as maravilhas da criação. Onde você estava quando eu criei isso e aquilo? Você sabe onde estão os reservatórios do vento? Você sabe como explicar por que o mar vai só até a praia e não invade a terra? Você sabe explicar por que o behemoth é tão forte e nenhum de vocês, homens, tem coragem de enfrentá-lo? Como a sua couraça é forte, os seus músculos são assim. E Deus começa a falar das maravilhas da criação. E Jó diz: realmente, eu não tenho como responder nada disso. Eu falei sobre coisas maravilhosas demais para mim, que eu não tinha como saber. Mas agora eu me calo e eu te pergunto, e tu me ensinas, por favor. E Jó repete a pergunta de Deus e diz: quem é este que sem entendimento encobre o conselho? Eu falei de coisas que eram grandes demais para mim. Por isso eu me abomino. Olha o cara justo se humilhando. Quanto mais pecador, mais a pessoa tende a negar os seus erros e rebater com acusações. Mas Jó está se humilhando. Ele realmente não fez nada que justifique aquilo, mas ele está aprendendo alguma coisa nova aqui. Então Deus começa a dar explicações para Jó e vai dizer a Jó, e Jó vai dizer: agora eu te conheço de te ver. Antes eu ouvia falar e já era justo pra caramba, né? Agora os meus olhos te veem e agora eu entendo coisas que eu não entendia. Aí Deus vai falar com os amigos de Jó na pessoa do líder, que falava sempre primeiro, que se chama Elifaz. E Deus vai dizer para Elifaz: agora vocês que disseram sobre mim o que não é reto, vão até Jó e peçam para ele orar e fazer sacrifício por vocês, porque da mão dele eu vou aceitar o sacrifício, porque vocês não disseram de mim o que é reto. Você já reparou que existem pessoas que defendem Deus esbravejando, mas dizem coisas erradas sobre Deus e atribuem um caráter errado a Deus, dizendo que Deus é assim e Deus quer isso e Deus aquilo outro? A história então fecha com Deus abençoando o último estado de Jó, muito mais do que era anterior, e ele dá novos filhos e novas filhas a Jó e mantém apenas a esposa. A esposa ele não trocou, manteve a esposa, e as 3 filhas de Jó eram as mulheres mais lindas daquela época. As pessoas então foram tocadas para trazer presentes a Jó, e o seu último estado ficou melhor, e ele morreu velho e farto de dias, chegou a 140 anos e viu até a 4ª geração. Essa é a história do livro de Jó. Sobre Jó dizemos então assim: Jó não pecou, nem se desviou, mas falou corretamente sobre o caráter de Deus. Ele entendia o caráter de Deus. Então somente ele achou que Deus devia satisfações a ele
e não entendia a soberania de Deus. Em Eclesiastes 11:15 diz assim: assim como tu não sabes como se formam os ossos no ventre da mulher que está grávida, assim também tu não sabes as obras de Deus que faz todas as coisas. 9 meses, curiosamente, o período de uma gestação. Os amigos então estavam naquela relação de causa e efeito sem entendimento, mais ou menos como o evangelho da prosperidade. Se você faz o bem, você sempre prospera, e só vem o mal se você tiver pecado. Coisas estranhas, né? Algumas verdades sobre Deus que estão no livro de Jó. É impossível que Deus peque. Você já se viu numa situação onde você ficou chateado com Deus, achando que Deus devia ter feito a história ser diferente? Mas é impossível que Deus peque. Tem um texto que vai dizer assim: seja em todo tempo Deus justo, e todo homem seja culpado diante de Deus, para seres justificado quando falares, e venhas a vencer quando fores julgado. Então, atribuir culpa a Deus foi o que Jó não fez, e por isso ele foi aprovado. Segundo, Deus é soberano, é onipotente, ele pode provar os seus servos. Terceiro, Deus não tem que prestar contas a nós sobre nada. Quarto, Deus não fala de igual para igual conosco num debate, ele fala de cima, ele é superior. Quinto, Satanás está submetido a ele. Satanás nem participa no entendimento dos personagens naturais, eles nem sabem o que está acontecendo sobre isso. 6, apenas Deus é fator limitador para si mesmo, ele pode fazer o que ele quiser, ele só não pode negar a si mesmo e a sua palavra, ele não pode mentir, ele não pode trair, ele não pode enganar, ele não pode ser infiel. Objetivo então do livro de Jó: levar o servo de Deus Jó ao amor incondicional. A aposta de Satanás é: eles te amam interesseiramente, tira o benefício e você vai ver o que ele realmente sente por ti, Deus. Jó perde tudo e diz: Deus deu, Deus tirou. Mulher, tu falas como uma louca, tu aceitas o bem de Deus e não aceitas o mal? Aí eu lembro de Paulo que diz assim: tudo posso naquele que me fortalece, sei estar em angústia, sei ter abundância, porque o meu amor é incondicional. Levar o servo de Deus ao amor incondicional é o ápice da imagem de Deus no homem, e isso não é possível sem provações. O segundo objetivo do livro é mostrar na vida de Jó que lá à frente virá um servo sofredor sem culpa, sem pecado, e que vai sofrer o dano sem ter pecado. Da mesma forma que Jó foi acusado, na cruz disseram: médico, cura-te a ti mesmo. Foi o que Jesus falou na primeira e única pregação dele no sistema religioso da época. Desce da cruz se és filho de Deus, se Deus te ama e diz que ele é teu pai. Esse aí é pecador, por isso está passando pelo que passou. Eles não parecem não ter entendido o livro da sua fé. No final tem uma teofania onde o próprio Deus, na pessoa de Cristo, se revela para Jó sobre todas estas coisas. Dito isso, então, as aplicações teológicas. Nós temos 4 teses no livro. Primeira tese de Satanás: o homem não serve a Deus por amor. A quebra da tese está na atitude de Jó. Em tudo isso não pecou Jó, nem atribuiu culpa a Deus. Ainda que ele me mate, nele eu esperarei, diz o texto. Eu sei que o meu Redentor vive e que na minha carne um dia eu ainda verei a esse Deus, falando da glorificação. Satanás perdeu a aposta e a tese dele foi quebrada. Tem pessoas que amam a Deus de verdade. Tese número 2, os amigos de Jó. Deus não permite o mal ao justo, o mal só vem ao ímpio. Relação de causa e efeito. Como o evangelho da prosperidade, você faz o bem e dá tudo certo. Tese de Jó quebrada pela fala de Deus. Jó 42:8. Vocês não disseram sobre mim o que é reto. Quem é esse que encobre o entendimento com palavras sem verdade? Amigos perderam o debate e Deus quebrou a tese deles e usou Jó para interceder por eles, porque Jó é mais justo. Jó é citado junto com Daniel e com Moisés como aquele que, orando, Deus não pode deixar de ouvir na Escritura. O nível de amizade e intimidade que tem. Não foi ele que disse sobre si mesmo isso, foi a palavra de Deus que disse. A tese de Jó: eu sou justo, por que Deus fez isso comigo? Então pelo menos que ele me explique, porque eu vejo os pecadores aí fora e eles não passam por isso. Até vem consequências, mas não tudo isso. Deus tem que me explicar. Eu sou justo diante de Deus. Então a tese de Jó é quebrada com perguntas. Quem é você e onde você estava quando eu fiz o mundo e o universo?
Você condenaria Deus para se justificar, Jó? Essa foi a pergunta que Deus fez para Jó. Você condenaria Deus para se justificar? Alguém aqui já botou a culpa em Deus? A gente joga para Satanás, joga para Deus, joga na família, joga no pai. Mas o texto bíblico segue dizendo assim: de que se queixa o homem? Queixe-se cada um dos seus próprios pecados. Deus não deve satisfação, Ele é bom o tempo inteiro e de alguma forma tudo coopera para o bem dos que amam a Deus, mesmo que eu não entenda. Talvez a grande prova seja: eu não entendo, mas eu te glorifico, Senhor. Assim como tu não sabes como se formam os ossos no ventre da que está grávida, Eclesiastes 11:15. Assim tu não sabes as obras de Deus que faz todas as coisas. E a quarta e última tese, a tese de Deus: Deus é soberano e não deve satisfação ao homem, mas de um jeito ou de outro Ele é amoroso. Deus é bom em todo tempo. Ele está fazendo alguma coisa incrível. Deus não é refém do que vão achar dele. Ele não perde tempo se explicando para Jó, triste porque Jó está pensando mal dele. Ele se comunica ao sincero no final e usa de misericórdia com todos. Antes das aplicações pessoais, então, depois das teses, um breve adendo. Há pessoas que defendem a Deus contra a verdade de Deus, por suas teses arrogantes pessoais, como acontece no Evangelho da Prosperidade. A justiça de Deus se revela no Evangelho. É Cristo morrendo injustamente pelos pecados que não eram dele. Outra, Deus é quem Ele diz que é. A opinião de cada pessoa sobre Deus não tem nenhum valor. Nós só podemos conhecer Deus se e na medida em que Ele se revela. O nome tetragrama, que é traduzido como Senhor, ou Yahvé, ou Yav, o tetragrama quer dizer: eu sou o que eu me mostrar ser. Eu só posso saber o que Ele revelar. E Deus não é o que os amigos disseram. Você tem a revelação geral que está na natureza. Os atributos de Deus podem ser conhecidos pelas coisas criadas. O Salmo vai dizer: a natureza proclama a glória de Deus. A revelação especial está no Evangelho. A justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. A justiça que há em Cristo. E a revelação pessoal, o Espírito Santo faz mediante o Espírito que clama Abba Pai, e Jó recebe essa revelação numa teofania final de todas as coisas. E agora eu parto por fim para as aplicações pessoais do livro de Jó. Existem basicamente 3 formas de haver reunião no céu sobre você. 3 formas de um mundo espiritual discutir e tentar fazer uma manifestação sobre você, se posicionar sobre você para provar-te ou prejudicar-te. A primeira dela é quando os homens acessam o mundo espiritual para te prejudicar. Os feiticeiros, os invejosos, os maldizentes, os idólatras, os que invocam o mal. O livro não é sobre isso. A segunda é como consequência de pecado. A reunião no céu vai trazer juízo sobre a consequência de pecados. É o que aconteceu com o rei Acabe, onde uma reunião no céu acontece e Deus pergunta: quem induzirá Acabe, visto que está em pecado, para que vá à guerra e morra? Então o espírito maligno diz: eu serei um espírito de mentira na boca dos profetas. E Deus diz: vá, tu induzirás e prevalecerás, e Acabe vai morrer nessa guerra. Igualmente, Saul tem um espírito maligno de perturbação da parte do Senhor, está perturbando a vida dele a ponto de odiar, invejar e tentar matar Davi, e ele não tinha paz e profetizava enganosamente como se fosse um transe, mas da parte de um demônio. Também Abimeleque recebe um espírito de contenda contra o povo de Siquém. E ainda, para fechar mais um exemplo, em Isaías, o povo inimigo ouve um ruído que foi feito pelo mundo espiritual da parte de Deus, e eles se apavoraram e perderam a guerra por causa disso. Pessoas oprimidas por demônios por causa de pecado. Não é nenhum dos casos de Jó. Vamos entrar no caso de Jó. No caso de Jó, então, é provação da parte de Deus. Uma reunião no céu, Deus autoriza os seus filhos a serem provados. Jesus falará sobre isso com Pedro e vai dizer: Pedro, Satanás me pediu para te peneirar como trigo, mas eu estou orando por você. Quando tu te converteres, fortaleça os teus irmãos. Isso vai acontecer, não só quando Pedro nega a Cristo, mas ao longo da caminhada. Na epístola, Pedro vai dizer assim: queridos, não estranhei o ardente fogo que vos sobrevém
repentinamente, destinado a vos provar, como se alguma coisa estranha estivesse acontecendo, porque é necessário que isso aconteça. É o fogo da provação. Como Jó disse: prove-me e sairei como ouro. A prova do fogo é feita com fogo. Pedro ainda dirá: a prova da vossa fé é mais preciosa do que o ouro. Também com o apóstolo Paulo, ele tinha um espinho na carne, que era um mensageiro de Satanás. A palavra mensageiro é angelos, que significa anjo ou mensageiro em grego. E ele estava lá esbofeteando ou batendo no rosto do apóstolo Paulo. E o apóstolo Paulo vai pedir por 3 vezes em oração que Deus tire, e Deus diz: não vou tirar, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. O apóstolo Paulo sendo provado por espíritos malignos. Um outro homem que foi provado é um sacerdote chamado Josué. Não o Josué do livro de Josué, mas um sacerdote chamado Josué. E há uma reunião descrita na Bíblia no céu. Satanás comparece para provar pela 2ª vez, como foi no livro de Jó. E Deus responde a Satanás dizendo: não, este é um tição recentemente tirado do fogo. Olha o fogo de novo representando essa provação. É um tição recém tirado do fogo. Então ele repreende o espírito maligno e muda a sorte do sacerdote Josué, representado por novas vestes, uma nova aliança e uma nova situação espiritual. Vencida a prova, ele sobe de nível. Jesus também cercado pela ação do inimigo no deserto e depois no Getsêmani, onde ele começa a visualizar uma antevisão da sua cruz, e ele vai se angustiar de tal maneira que ele vai suar sangue, ele vai ficar afligido, angustiado, ao ponto das veias do seu rosto romperem-se. O nome deste fenômeno é hematidrose. Ele vai ter uma angústia tal, e imagino eu que o inimigo estava lá presente, atacando-lhe os pensamentos, e ele estava em oração. Depois Jesus vai passar uma madrugada acordado, vai ser preso, passar a madrugada apanhando de maneira a ser flagelado, depois será açoitado e terá toda a sua pele, a semelhança de Jó, em chagas, só que com dores muito mais severas. Os amigos ou os inimigos ao seu derredor dizendo, xingando, cuspindo, acusando, e ele carregando uma pesada cruz. Imagino eu que Satanás não perderia a oportunidade de possuir aqueles que o açoitaram, enchendo de ódio, como que ele mesmo aproveitando aquele momento. Uma imaginação minha, não posso afirmar isso, mas a perturbação mental e a presença dele ali. Quem sabe falando na boca das pessoas: desce da cruz, se tu és o Filho de Deus, sempre atacando a identidade dele, para que ele, naquela situação como Jó, não conseguisse pensar em mais nada. Os amigos abandonaram, traíram, deixaram, xingaram, dores físicas indescritíveis, e tudo indicaria que ele ia pecar. Jó então é uma previsão profética de que um homem justo pode sofrer flagelos e não pecar, e também não é por causa do seu pecado que tudo isso aconteceu. Prove-me e sairei como ouro. E eu fecho essa mensagem nesta fala de Jó, usando o livro de Malaquias, que diz que Deus se assenta como purificador de prata, metal como ouro. O purificador de prata é aquele que coloca o metal no fogo, dentro de um forno. Ele coloca por meio de uma colher de metal e ele olha para dentro do forno, porque não pode se aproximar, senão ele morre queimado. Com uma colher à distância ele fica olhando. Se ele tirar antes do tempo, ainda permanece sujo. Se ele deixar tempo demais, então o metal se liquefaz e escorre, e ele perde também o metal. Ele sabe a hora certa de deixar. E quando questionado o ourives sobre a hora certa de tirar, então ele responde: eu fico olhando, o tempo inteiro eu estou olhando. O tempo inteiro Deus está te olhando, apesar de estar em silêncio. Eu estou olhando, e quando o metal se liquefaz, ele fica como um espelho, e eu posso ver a minha imagem daqui, refletida nele. Esse é o objetivo da mensagem. Este é o objetivo do livro de Jó. Produzir a perfeita imagem de Cristo no homem de Deus,
Qual é a perfeita imagem? Não é um rosto, mas é um caráter. É um amor incondicional que mantém os princípios guardados, mesmo em situações difíceis. Em contrapartida, você já ouviu falar daqueles milhos de pipoca que não estouram na panela? Quando eles estão no fogo, aquele milho se transforma e fica lindo, vira alimento. Mas sempre tem aqueles, tem até um nome que eu não vou me lembrar, aqueles que apesar do fogo, apesar de conviver com os outros milhos que viraram pipoca, ele continua naquele mesmo estado e não se deixa transformar pela provação. Jesus então é o servo sofredor, que de suas feridas sai poder para curar, como as pérolas são formadas por feridas das ostras, como as grandes essências são tiradas às vezes do sofrimento dos animais, como do corpo de Cristo saiu sangue e água, e depois lágrimas, e depois o Espírito Santo sobre nós, o melhor do caráter de Jó é tirado. O nome disso, verdadeira adoração. Vamos ficar de pé? O som que sai de Jó no meio da provação é verdadeira adoração. Como Cristo aprove a Deus moê-lo até fazê-lo enfermar. Até fazê-lo enfermar. E ele é um sacrifício para Deus. Sobre Cristo foi dito assim, Mano Crica: sacrifícios pelo pecado não quiseste, antes um corpo me formaste. Eis-me aqui para fazer a tua vontade, sacrifício agradável a Deus, coração quebrantado. Romanos 12, 1 e 2, eu ofereço meu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, em santidade. Este é o culto verdadeiramente espiritual, este é o culto racional. Eu não quero cansar vocês estendendo a mensagem, porque eu também já preguei neste livro contando meu testemunho sobre essas provações. Eu não vou exceder o nosso tempo. Hoje nós temos a ceia do Senhor, que faz uma menção ao servo sofredor. Houve uma reunião no céu sobre Jesus. Isso está lá em Isaías. E a palavra vai dizer assim: a quem enviarei? E Jesus diz assim: eis-me aqui, envia-me a mim. Em memória do nosso Senhor Jesus Cristo, que disse: eis-me aqui, vou pedir para o evangelista Max se entregar os elementos da ceia. E nós vamos meditar um pouquinho nessa palavra, olhando para a nossa vida, para as nossas provações e para as nossas posturas diante dessas provações. Qual é a postura que eu tenho diante da vida, diante das coisas que não são como eu quero? Que princípios eu sou tentado a quebrar quando as coisas não saem do jeito que eu gostaria? Será que eu negocio a minha adoração quando as coisas não são do meu jeito? Será que eu negocio isso? Obrigado, meu irmão. Será que eu já deixei de lado a minha adoração porque eu fiquei magoado com Deus ou com as pessoas? Será que eu estou me vitimizando e quebrando princípios? Qual das teses rege a minha vida? Eu acho que nada deve dar errado porque eu sou justo? Eu acho que Deus está me devendo explicações? Será que na minha vida Satanás estava certo? Meu amor é condicional? Será que ele estava certo? Vamos fechar os olhos, vamos nos humilhar um pouquinho sobre isso. Comece a fazer uma oração sobre as suas posições diante de Deus. Você tem argumentado contra Deus e contra a verdade? A palavra de Deus derruba sofismas e todo pensamento que se levanta contra a verdade. Olhe para dentro de você.